Amém, pessoal. Vamos dar continuação sequenciada no conteúdo que Deus colocou no nosso coração. Nós demos uma introdução aqui pela manhã a respeito qual é a reverência, qual que é o compromisso que nós temos com o caráter de Cristo representado aí por nós. E tivemos uma ministração, o caráter de Cristo revelado, como você serve. Nós tivemos agora aí o caráter de Cristo se movimentando pelo deserto através da sua vida. E agora nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Revela o seu caráter. Amém? Então, nós vamos aqui falar algumas coisas a respeito da autoridade. Quero ser bem breve com vocês e bem objetivo com a palavra de Deus. Já com as escrituras abertas, abre comigo no livro de Marcos. Capítulo 11, versículo 15. Vamos introduzir a mensagem do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, comprava, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo correndo com um objeto. E também os ensinava, dizendo: não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela covios de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram-se e preocupavam-se com a maneira, se preocupavam em omitir uma maneira de matar Jesus, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Eu falei para vocês o capítulo e o versículo, o livro. Amém. Que estão me olhando, irmão. Não, tá certo, vocês têm que me olhar, né? Eu estou aqui de frente de vocês, mas vocês estavam falando, será que eu não falei, estou lendo direto, né? O pessoal. Mas, pois bem, nós vemos aqui Jesus com propriedade e autoridade chegando diante da casa que deveria ser casa de oração, que tinha sido transformada em um lugar de covios, de ladrões, e lugares onde as pessoas se movimentavam correndo com objetos, por exemplo, como o Mercadão no Parque Dom Pedro, onde as pessoas passam com caixa correndo, vai para lá, descarrega, carrega, vende, compra. Então ali comparavelmente estava sendo comparado o templo, a casa de oração, como um lugar de comércio. É onde Jesus, vou parafrasear, querendo dizer, o evangelho não é um comércio e nem vocês são os consumidores. Que na verdade Jesus estava querendo expressar. Aqui não é casa de negociação. Aqui é lugar de ouvir a palavra, onde nós vamos entender, estudar, meditar e viver na prática diária. Então vocês estão no lugar errado fazendo as coisas erradas. Então, trazendo para os nossos dias hoje, nós não podemos fazer do púlpito um lugar de comércio. O púlpito geralmente como um balcão de vitrine, e eu como um comerciante. E vocês fazendo fila, vindo comprar e vender. Nós precisamos que na autoridade que Jesus derramou na igreja, é para a igreja ser preservadora da mensagem e praticante da verdade. E nós precisamos ter essa qualificação no Espírito, onde nós não vamos nunca negociar isso. Amém, pessoal? A gente não vamos entrar e nem indagar situações aqui que a gente estamos vivenciando
e nem vamos também parafrasear a respeito de outras denominações, né, trazer questões problemáticas. Mas nós entendemos a qualidade bíblica, nós entendemos a consistência bíblica, nós entendemos a vontade de Deus, nós entendemos o ensino de Jesus. Sim ou não? Então nós precisamos ser exemplo. Amém, pessoal? Então nós vamos ler um pouquinho mais adiante. O 27. Então regressaram-se para Jerusalém. Enquanto Jesus andava no templo e os principais das sinagogas, os sacerdotes e os escribas e os anciões vieram ao seu encontro. O 28. E perguntaram: com o que autoridade faz essas coisas? O que lhe deu a esta autoridade para fazer isso? Irmão, eles não aceitavam o confronto de Jesus pela palavra. Nós entendemos o quê? Que a palavra ela vem para nos confrontar. A palavra ela não vem para nos convencer, ela vem para nos confrontar, fazer que nós reconhecemos o tal pecador que nós somos, dando propriedade e autonomia para o Espírito operar em nós, para nos convencer do pecado que nós cometemos e da justiça que nós não praticamos. Quem está entendendo isso? E aí entra essa questão de que a gente somos mais ouvintes e menos praticante. Porque quando nós indagamos a respeito da prática da palavra, nós trazemos uma questão de desculpa ou uma questão de agregamento na palavra. Como? Mas será que dá para nós viver isso hoje? Será que dá para nós sermos assim hoje? E aí, pessoal, o que vocês acham? Dá ou não? Você tem dúvida? Irmão, presta atenção. Escuta bem o que eu vou dizer para você. A palavra de Deus, ela não tem nenhum nível de alteração. Presta atenção. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui para vocês que são modernos. Eu também estou sendo moderno. Amém, pessoal? Deixa eu ser sincero com vocês. A modernidade hoje não pode alterar a eternidade. Ninguém que está tão atualizado possa dizer que não precisa viver a eternidade. Porque a eternidade deu propriedade para que as coisas se autorizassem. Como? Se autorizasse a se tornar mais moderna, as coisas ficassem mais sofisticadas. Porque se não existisse a eternidade, será que nós chegássemos até aqui? Com uma câmera filmando, com todos esses amparatos. Você acha? Então entenda, irmãos, respeitar os processos é se submeter à autoridade de Jesus. É isso ou não? O que eu quero dizer para você? Todo o processo que nós estamos passando hoje dentro dessa atualização não pode alterar a eternidade. E o que eu quero dizer para você, pessoal? O mesmo Jesus que entrou no templo é o mesmo Jesus que fez de você um templo para o Espírito. Então não muda o que está escrito e não se altera. O processo da modernidade não pode invalidar a eternidade. E se eu sou um homem responsável com a palavra de Deus, eu preciso preservar aquilo que está escrito. O que era pecado antigamente, hoje também é. Sim ou não? O que era pecado ontem, hoje também é. Só vai mudar quem vai praticar ele. Porque o pecado que eu cometi ontem, eu não quero cometer hoje. E se porventura você viu eu pecando, então não cometa ele. Amém, pessoal? Então o que eu quero dizer para vocês com objetividade? Que Jesus no templo, ele guardou e preservou aquilo que estava escrito. Quem crê nisso? Jesus no templo guardou e preservou o que estava escrito. Abre comigo o livro de Marcos,
voltando um pouquinho, já está aberto a escritura. No capítulo 4. Para nós entendermos como Jesus usou a autoridade em favor de pessoas. Amém, família? Jesus usou a autoridade em favor de pessoas, ele não se usurpou, na verdade ele se esvaziou, ele se humilhou, se aniquilou. Para você entender que toda a autoridade ela é constituída por Deus, mas em favor de pessoas. Entendeu? Então vamos lá. Marcos 4, versículo 35. Aquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-se, assim como estava no barco, outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade, um temporal, ventos forte, a ondas se arremetevam águas dentro do barco, de modo que o mesmo já estavam se enchendo de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram-se e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que padecemos? E ele, despertando, repreendeu-se o vento e o mar, e acalmou-se tudo, ficou quieto. E o vento também se aquietou e o mar se calou. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que recebeu a autoridade de Deus para governar, quando ele esteve entre nós, tudo que existia, tudo. Jesus governou tudo com autoridade, tudo foi governado com autoridade. E a autoridade dada a Jesus sempre foi em favor, não para oprimir. E essa autoridade de Jesus, quando ele dá essa ordem à natureza, expressa tamanho é o governo de Deus na terra. Paulo vai tentar descrever que a natureza, ela está gemendo. Em outras versões, Paulo dizendo que ela está clamando. Por quê, irmãos? Porque a autoridade que foi constituída por Jesus, que foi perdida no Éden, ela deve ser exercitada em favor de pessoas, de uma forma bem clara e objetiva. Por que nós já não praticamos mais o levanta e anda? Por que já nós não praticamos mais aquilo que sabemos e temos consciência que temos que praticar? Uma vez concedida a autoridade, você pode revogar a ela? Ela só não está sendo exercida. Jesus em todo o tempo exerceu a autoridade e governo. Agora abre comigo o livro de Mateus 9. Versículo 1 ao 18. Deixa eu ver se é isso. É isso. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que ali trouxeram um paralítico no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: aos seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda?
Mas isto é para vocês saber que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Então o paralítico levanta-se, pegue o seu leito e vai para a sua casa. O homem se levantou e voltou para a sua casa. Vendo isso, a multidão, possuída de temor, rogou-se logo a glória de Deus que tinha dado a ele tal autoridade. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Jesus, em todo o tempo, ele estava exercendo o quê? Autoridade, irmãos. Você vê que Jesus aqui, ele dá a probabilidade daquele homem levantar a partir da fé dos outros e da fé daquele homem. Para quê? Para tomar posse de algo que todos estavam impossibilitados de fazer. Por que estavam impossibilitados? Porque não exercia a autoridade e governo. Irmãos, o que é um homem com a autoridade de Deus nessa terra? Ele se torna um embaixador. Ele se torna alguém que tenha propriedade. Ele se torna alguém que tem propriedade de liberar uma palavra sobre o enfermo, sobre o cancerígeno, sobre o paralítico, sobre o surdo, sobre o mudo, sobre aquele que é cego. Ele tem propriedade. Isso não acontece mais por quê? Porque perdemos ou adormecemos a autoridade, irmãos. Irmão, nós estávamos num certo lugar nessa semana e nós fizemos um ato de fé naquele lugar e liberamos uma palavra. Nós entramos numa situação de divórcio mais uma vez e liberamos uma palavra. Só que em si, quem estava na situação estava pronto para... E aí o que aconteceu, irmãos? A palavra que foi liberada, ela foi despedaçando o jugo, o contrapeso. A palavra liberada, ela foi despedaçando a força maligna que estava atuando dentro daquela casa. E na oração, na imposição de mão, nós obtemos uma resposta do que estava em oculto. Sabe por quê, irmãos? A autoridade concebida de Deus, ela precisa ser praticada com prudência e responsabilidade. Porque não adianta eu ter autoridade e não praticar. Para que eu quero? Jesus, em toda a sua autoridade, ele exercia isso. Em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Olha aquele cego no tanque de Siloé. Jesus chega e passa o barro nos olhos dele e diz assim: agora vai e lava os olhos. Quando aquele homem ele vai e lavar, se você for entender ali a proposta, presta atenção, aquele homem não enxergava, irmãos. Ele saiu de lá com os lodos nos seus olhos. E ele foi até o tanque sem enxergar. Porque Jesus, na autoridade, libera a primeira visão dentro dele. E aí, quando ele começa a enxergar dentro, ele começa a caminhar para poder enxergar fora. Irmão, a autoridade despedaça a cegueira espiritual. A autoridade despedaça a cegueira natural. A autoridade tira a obstrução dos ouvidos. A autoridade vai expelir demônios. Irmão, os sinais seguirão aos que creem. Eu quero viver sinais e prodígios de Deus na minha vida e através da minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Isso é Deus. Irmão, nós não somos um protagonista. Nós somos homens responsáveis, mulheres responsáveis e comprometidos com o que nós recebemos de Deus. O que é fazer? Irmão, presta atenção. Você se tornar é prática. Jesus o tempo inteiro estava praticando autoridade, exercendo autoridade. Olha só. Jesus, no livro de Lucas, abre comigo.
capítulo 4. Versículo 31. Diz assim: Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, ensinava-nos no sábado. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era de autoridade. O 33. E apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito, de demônios imundos, a qual gritou em alta voz: quem você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Jesus ensinava com o quê? Com autoridade. Os demônios sabem quem exerce autoridade. Os demônios reconhecem quem tem autoridade. Irmão, a autoridade não é um brinquedo, não é um momento. A autoridade é algo que só Deus pode dar para o homem. Isso você não anda conquistando em esquina, não. Isso você não anda estudando numa apostila, não. A autoridade, ela é concedida. Jesus vai dizer: toda a autoridade foi dada do meu Pai, no céu e na terra. Os 35. Mas Jesus respondeu dizendo: cala-se, sai deste homem. O demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles, autoridade, igreja. Nós não fomos chamados para para construir, para comprar, vender. Nós somos chamados para exercer a autoridade de Deus na terra. Paulo diz que ele se tornou um embaixador de Cristo. E a autoridade que Paulo estava mencionando ali era uma autoridade que, despedaça o jugo, rompe qualquer limitação. Que eu quero dizer para vocês, pessoal, o porquê que nós se acovardamos tanto, o porquê que nós recuamos de vez de avançar. Jesus, com autoridade, ele envia a igreja. Abre comigo Mateus 28. Deixa eu ver se é isso. É isso. É a grande comissão. Olha só que tremendo. 28, versículo 18, assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-os a os guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Presta atenção.
Toda a autoridade foi dada a ele. E ele, para enviar a sua igreja, concedeu a autoridade à igreja. Para a igreja se posicionar como uma embaixada dele, para estar em favor das pessoas, em favor da sociedade, fazendo uma revolução, impactando, abalando, transformando, fundamentando os propósitos e os princípios que ele acabou de dizer aqui. Vão, ensine a todos, pratiquem. E chegou o nosso tempo, irmãos, de nós vivermos só ouvindo, só aprendendo e começar a praticá-la. Só que essa prática, ela tem que ser com muita intensidade. Não é cochoando com dois pensamentos, com duplo ânimo, hoje eu estou, amanhã eu não estou, não. Ela é com intensidade, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com a sua própria vida. E é essa intensidade que eu e você precisamos viver. Nós temos tanto entusiasmo para tanta coisa. Vou encerrar a mensagem. A gente temos entusiasmo para tanta coisa, irmãos. Se a gente vai fazer um passeio familiar, a gente se alegra, se veste, se arruma, passa perfume, pega o dinheiro, pega cartão, vai, investe, gasta, vai. É ou não é? A gente vai trabalhar, a gente acorda de madrugada, se arruma, pega a marmita, pega ônibus, vai e faz isso, faz... não é ou não é? Agora, quando é um entusiasmo para a palavra de Deus, encontra burocracia, encontra um monte de defeito, problema, e aí vai dali, vai daqui, quando a gente vai perceber, nós estamos trocando a autoridade de Deus. Nós estamos colocando empecilho na autoridade. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque é muito mais cômodo eu viver para mim mesmo do que viver para Deus. É muito mais cômodo eu fazer a minha vontade do que cumprir a vontade de Deus, do que se desvaziar de si mesmo, abandonar o meu egocentrismo, a minha vontade e começar a cumprir o que Ele me ordenou a cumprir, exercer autoridade, expulsar demônios. As pessoas estão possessas de demônios, ela entra na sua casa, entra na minha casa e vai embora, com o mesmo demônio que entrou, ele vai, porque não tem autoridade. Irmão, não tem como a gente viver mais assim, estagnado. Não tem como. Nós precisamos imediatamente de uma busca intensa. Imediatamente, irmãos. Voltarmos a exercer a autoridade com propriedade e responsabilidade. Nós não temos direito mais de volta. Nós temos pouco tempo, irmãos. O tempo nosso é muito curto, a linha é muito fina, é muito sensível. O espaço de tempo se encurtou. O que nós estamos esperando? Jesus voltar? Para exercer a autoridade? Irmãos, essa é a hora. Jesus, Ele provou para nós o seu caráter em favor das pessoas de uma forma tão clara que Ele não negociou isso, cara. Não negociou. Os mestres, os doutorados, os escribas, os fariseus, os homens letrados, e chegou, argumentou. Jesus, na simplicidade, ele só queria anunciar e viver o que anunciava. Só isso que ele queria fazer. Ele não queria um título e nenhuma cadeira. Ele só queria anunciar. Vou falar o que a pastora disse aqui, muito interessante. Que Moisés, 40 dias, ele fica no deserto. E aí Deus vai e concede para ele as tábuas, a lei, os mandamentos.
Jesus, os 40 dias no deserto, ele recebe a revelação dele mesmo para a sociedade da época, que a graça estava entre eles. Era o próprio Jesus, irmãos. Era o próprio Cristo, sem mistura e sem bagunça. Jesus literalmente expressando o reino de Deus na terra, com poder e autoridade. Amém, pessoal? Exercer poder e autoridade, viver as evidências de Deus, ter visão do reino, não deixar ser limitado. Essa é a proposta para esses dias. Amém? Vamos se pôr de pé? Então o que eu peço a vocês, no nome de Jesus? A autoridade é concedida por Deus na sua vida. Não tem a ver com você, o seu mérito, ou o seu conhecimento, ou a sua dedicação. É Deus concedendo a você, para você exercer em favor das pessoas. Amém, pessoal? Mãozinha no coração, eu quero agradecer a presença de todos, homens e mulheres dedicados, que se disponibilizaram a vir aqui, estar aqui. É aquilo que eu falei no início, né? Bem-aventurado é você que se disponibilizou a estar. Bem-aventurado é aquele que se esforçou para estar nas redes sociais acompanhando. Bem-aventurado é aqueles que vão assistir e vão ser tocados. Então nós se tornamos bem-aventurados porque se disponibilizamos a ouvir o que Deus tem para falar e se disponibilizar a praticar aquilo que nós ouvimos nessa manhã.